Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023, e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, há alguns dias atrás, em um café com fé, eu falei sobre nós sermos programados para a normalidade. Você está lembrado disso? Inclusive, no sábado, anteontem, eu enviei um vídeo justamente acerca dessa temática que eu gravei. Eu indico para você assistir ou ouvir o áudio do Café com Fé. O áudio do Café com Fé e o vídeo tratam da mesma temática, porque é importante nós identificarmos certas programações em nós. E quando eu digo programações, é que seja por conta de uma pressão social, seja por conta do pecado, nós somos ajustados, configurados para viver muitas vezes não o que nós queremos, mas sim o que outros querem e o que outros julgam que é correto. Eu dei um exemplo aqui falando sobre a questão profissional, que muita gente abre mão de ver os filhos crescerem, muita gente abre mão da saúde, muita gente abre mão de sonhos por causa da pressão social que há em você trabalhar. E aí o cara trabalha 12, 13, 14, 15 horas, 20 horas, e a saúde dele indo para o ralo, e o tempo com a família indo para o ralo, mas ele faz aquilo às vezes com o seguinte pensamento: não, eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, porque, né? Às vezes ele não vai verbalizar isso, mas lá no interior dele está o seguinte: porque a sociedade espera isso de mim. A sociedade espera que eu seja um profissional, um trabalhador, etc e tal. Só que não é que nós não devemos trabalhar, é óbvio que sim, né, meu irmão e minha irmã. Como nós vamos colocar o pão de cada dia na mesa? Mas eu digo que até que ponto vale abrir mão de tempo com a família, abrir mão de saúde, abrir mão de sonhos em prol de muitas empresas, não todas, mas muitas empresas que veem o funcionário apenas como um mero número, que é mandado embora hoje e amanhã já tem outro no lugar. Então a gente tem que colocar na balança essas coisas. Nós precisamos identificar quais programações são essas que a sociedade fez em nós. E uma das coisas que eu vejo que nós fomos programados para a normalidade em muitos aspectos é a questão da religião. Sim, em muitos aspectos, em diversas medidas, nós fomos programados não para exercermos um estilo de vida pautado na Bíblia, pautado na religião, mas sim nós fomos programados para sermos religiosos. Aqueles religiosos de IBGE, sabe? Que só declaram: ah, você tem alguma religião? Tenho sim. Religião A, B ou C. Só que na prática é uma religião apenas de estatística, porque nós não vivemos ela plenamente da forma que ela deveria ser vivida.
Deixa eu dar um exemplo para você, falando aqui do âmbito cristão, né, que é a religião que eu faço parte, a espiritualidade que eu sigo. Muitos de nós fomos programados para, de fato, sermos os cristãos do IBGE. O cristão que vai na igreja uma vez na semana e aquele é o tempo que ele tem com Deus. Fica de segunda a sábado sem falar com Deus, sem abrir a Bíblia, sem orar ao Senhor. E aí no domingo, como quem está visitando um amigo que não via há tempos, este cristão vai na igreja. E aí alguém que está ouvindo, né, me ouvindo neste momento, neste Café com Fé, pode pensar: poxa, Pedro, mas peraí, você não sabe da minha vida. Eu não tenho tempo de ir à igreja mais vezes na semana, só tenho tempo de ir domingo. Você está dizendo que eu não sou cristão? Peraí, vamos lá. Você poderia ter tempo para ir na igreja 7 vezes na semana, de domingo a domingo. E ainda assim, isso não faria de você um cristão melhor ou de fato. Porque ir na igreja não transforma ninguém em um filho de Deus, assim como dormir na garagem não te transforma num carro. Então saibamos separar as coisas. Eu não estou dizendo, eu não estou te julgando que se porventura você vai na igreja uma vez na semana. Eu estou falando que a Bíblia nos fala que o nosso relacionamento com Deus não pode ficar restrito a uma vez na semana, a um momento na semana. E isso independe da igreja. A igreja tem um papel dela, que é nós estarmos reunidos como um corpo que somos, adorando juntos ao Senhor. Sim, é necessário a igreja precisa da igreja. Não existe, eu sou a igreja sozinho no meu quarto. Não, a igreja é um corpo. Só que o nosso relacionamento com Deus não pode depender de um momento na igreja. Ele precisa ser diário. E meu irmão e minha irmã, com todo amor e carinho, eu falo para você: se nós não temos tempo para abrir a Bíblia e ler pelo menos um capítulo por dia, se nós não temos tempo para tirar alguns minutos e orar a Deus, nós estamos precisando urgentemente rever as nossas prioridades e a nossa agenda. Porque muitas vezes nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós temos os nossos afazeres, mas ainda assim nós arrumamos tempo para assistir ao nosso programa de televisão favorito. Ainda assim nós arrumamos tempo para assistir a um filme, a uma série ou ao jogo do nosso time de futebol. Então, se nós arrumamos tempo para essas coisas, como que nós não estamos conseguindo arrumar tempo para o Senhor, para ler a palavra, para orar? E o próprio Deus, Ele preza por isso. Deus não quer religiosos. Deus não quer cristãos de estatística. Deus não quer cristãos que só falam que tem uma religião por falar, por alguma questão cultural, por alguma questão de criação. Não, Deus quer filhos de fato. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, desde o início, desde os primórdios, Deus, Ele preza pelo relacionamento
com a gente, com o ser humano. Lá na época do Jardim do Éden, Deus passeava pelo jardim para conversar face a face com o homem. E isso não mudou. Nós hoje somos chamados para exercer esse relacionamento diário com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos entendendo melhor quem é Deus, entendendo melhor a sua vontade. Nós estamos alimentando a nossa alma. Quando nós oramos a Deus, nós estamos conversando com Ele. Não apenas pedindo, mas conversando, contando como estão as coisas, ouvindo também a voz dele. Enfim, isso é relacionamento, meu irmão e minha irmã. Então, o Café com Fé dessa segunda-feira de hoje é, primeiro, um convite para você refletir se porventura você foi programado para a normalidade de ser mais um religioso na sociedade e não um filho ou uma filha de Deus de fato que todo dia se relaciona com Ele. E também é um convite para que, caso você constate que sim, você mude a partir de hoje. Como eu falei, meu irmão e minha irmã, não existe nós não termos tempo para Deus. E eu não estou, como eu disse e repito, não estou falando de ir à igreja a semana toda, 7 vezes na semana, não. Eu estou me referindo a um relacionamento diário. Poxa vida, se nós temos tempo para tantas outras coisas, como que nós não temos para tirar algum momento para ler a Bíblia ou orar? Como disse um pastor, as redes sociais, a internet, vão servir para demonstrar para nós mesmos que a nossa ausência de relacionamento com Deus não era por falta de tempo, mas sim por falta de prioridade. Afinal de contas, quantas horas nós ficamos nas redes sociais, rolando no Instagram? Horas essas que eu não digo que nós deveríamos parar de fazer isso, não. Você pode ter o seu lazer, seu momento de entretenimento, mas por que não tirar parte desse tempo para ler a palavra e orar? Enfim, meu irmão e minha irmã, nós sabemos melhor do que ninguém mesmo sobre a nossa própria agenda. Então fica o convite para nós exercermos esse relacionamento com Deus, deixarmos de ser religiosos de fachada e passarmos a ser, de fato, filhos e filhas do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua semana e até a próxima.